Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Perdão pela voz, estou meio rouco já. Hoje a aula foi bem complexa, eu dei aula falando direto assim, mesmo num som absurdo, a sala não estava prestando atenção, mas quer dizer, alguns estavam, né? E eu falei, vou falar a aula inteira e estourei a garganta. Vou tentar fazer o vídeo o mais adequadamente possível. O vídeo é um AF, aforismo filosófico de anime. O anime da vez é Ghost in the Shell, que tem um nome em japonês que é muito bonito, que é Koukaku Kidoutai. Koukaku Kidoutai. Um anime que tá dando uma espécie de... Não é reboot nem remake, não. É um anime novo, né, do Ghost in the Shell. Tá adaptando o mangá. Tá sendo bem fiel ao mangá. E Ghost in the Shell é um anime maravilhoso. O mangá é maravilhoso até certo ponto. Eu tenho uns problemas com o mangá porque ele é extremamente... Ele exige muito do leitor. Ele é muito nerd. Ele no sentido de ter muito conceito e travar a leitura. Mas é, assim, um desafio intelectual, um desafio de abordagem, um sci-fi, ficção científica e principalmente um cyberpunk fantástico, né? Mas esse anime novo tá lindo, tá pelo estúdio Science Saru, se eu não me engano, o estúdio Science Saru. Ele tem o Aramaki, o Daisuke Aramaki. Daisuke Aramaki é um dos melhores personagens de Ghost in the Shell. É o grande líder, é o cara que é dado cúpula política, o cara que mexe os pauzinhos, o cara que, assim, fabuloso. Ele e a Motoko, assim, são os cérebros do anime, né? A Motoko no sentido mais reinterpretativo e existencialista, né? No sentido mais de interpretação, sei lá, Mamoru Oshii da vida, né? Uma leitura diferenciada. Mas no clássico a Motoko é um pouco mais tranquila, o Aramaki fica mais apagado no clássico. Mas o Aramaki fala uma frase linda, 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 no quarto episódio do anime. Vou gravar a tela para vocês poderem acompanhar quem é o Aramaki e as imagens que eu tirei aqui para vocês. Então, nesse momento do episódio 4 do Ghost in the Shell, ele fala essa frase que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, só para mostrar aqui essa cena. Que é bonito demais o anime, cara. Tá muito lindo o anime. Tá muito bem animado, tá maravilhoso. Tá meio cartoon, assim. Tem algumas cenas que não ficaram tão boas, assim, sei lá, por produção e tal, mas um Blu-ray da vida resolve depois. Mas, em geral, o anime tá maravilhoso, né? E o Aramaki tá matando a pau. E o Daisuke Aramaki fala essa frase lindíssima, que eu vou tentar debater com vocês aqui durante esse momento do AF, né? Esse aforismo filosófico de anime. Se a garganta permitir. Tá zoado minha garganta. Mas permite sim, porque eu sou tranqueira e eu vou dar um jeito. Vou beber água aqui e já lê a frase. Então, na parte ali onde eu mostrei pra vocês a imagem, o Daisuke fala o seguinte, o Aramaki, né? O coração humano é frágil. Se nos deixarmos levar pela correria da vida e passarmos a viver em função do prazer, acabaremos nos tornando máquinas que buscam eficiência do lucro. Eficiência do lucro, né? Não lembro se tem A aqui, deixa eu ver no anime. Buscam eficiência do lucro. Eu vou lá até o talo. Agora, como eu já comecei, vai ficar assim mesmo, tá? Só ver se eu esqueci um A aqui, que eu acabei de pegar a frase agora. Tá ok. Vamos lá. Agora vai. Eu vacilei aqui. Em função do prazer, que buscam eficiência do lucro. Ele não tem o A aqui, o artigo pode ser a legenda. Falhou, né? Mas a frase é a seguinte, então. O coração humano é frágil. Se nos deixarmos levar pela correria da vida e passarmos a viver em função do prazer, acabaremos nos tornando máquinas que buscam eficiência do lucro ou meras unidades de consumo. Sem o artigo aqui, eficiência do lucro, né? Buscam eficiência do lucro ou meras unidades de consumo. A frase está na descrição do vídeo, desculpa aí o emaranhamento, eu vou continuar o vídeo mesmo assim. Não vou começar de novo, não vou fazer nada, vamos lá. Vamos lá com os erros de gravação na tela, na veia. Esse aqui também é a roteiro da vida. A roteiro da vida não ficou editado o vídeo. Vamos lá, coração humano é frágil. Então você tem um coração. O que é o coração? A cognição, é a consciência. É a própria ação de fazer uma identidade. A identidade, o desejo de identidade, a postura junto à realidade, a postura junto ao mundo, faz o humano ser frágil. Frágil em que sentido? Ele é efêmero. Ele é frágil no sentido mecânico, material, corporal, e ele é frágil no sentido emocional. Ele é frágil no sentido intelectual também, porque tudo está constantemente desafiando o humano. O humano está sendo agredido, ou talvez, né, não agredido, mas de algum modo afetado constantemente pela natureza, pela realidade, porque tem ao redor, pelos outros seres humanos, pela impermanência, falta de controle, né, impermanência como um todo.
Então o coração humano, ele tem essa delicadeza. Ele pulsa e ao mesmo tempo ele sofre, tá? E essa fragilidade causa comportamentos complicados no ser humano, que é um ser intelectual. E aí ele tem a pegada. Se você tem um caráter, se você tem uma identidade, e se nos deixarmos, né, amplitude geral, guarda-chuva, todos os seres humanos, falando de todo mundo, né, todo mundo como fosse uma única espécie. Se nos deixarmos levar, individualmente ou coletivamente, pela correria da vida, ou seja, se anestesiarmos a mente e deixarmos no automático, e passarmos a viver em função, além do automático, em função do prazer, ou seja, da busca constante por satisfação individual, da busca por endorfina, da busca por adrenalina, da busca por mecanismos de alienação, mecanismos de anestesia, mecanismos que fazem a gente ficar, de algum modo, alterado e, entre aspas, satisfeito, tá? Se a gente buscar sempre o prazer, sempre a realização imediata, não tem um plano longo, médio prazo, não tem uma busca sábia, uma busca intelectual, estamos em busca do superficial e do imediato, em busca do que está mais palpável, em busca daquilo que nos falta e daquilo que nos agride, que faz a nossa fragilidade latejar ou doer mais ainda. Acabaremos nos tornando máquinas, porque o prazer mecaniza o nosso comportamento. O vício, né? O vício é máquina, você fica maquinal. Você age toda vez para satisfazer o mesmo estímulo. É um impulso biológico mesmo, né? Um impulso científico, de dependência, de neurodependência. Neurodependência porque é vício, né? E não apenas um vício, você é um robô. Se você busca apenas o prazer, você é previsível e você é vazio, tá? Então o ponto é, além da satisfação existencial, tem coisas a mais. Satisfação existencial, tanto no sentido de vida anestesiada, quanto no sentido de busca doentia por significado. O prazer do conhecimento, o prazer das coisas. Quando você busca ser dono, ter posse, você é robótico, tá? O ponto aqui talvez seja um pouco mais confucionista, talvez um pouco mais budista, ou mesmo taoísta, não sei. Depende muito da vertente ali de análise que você quer usar para interpretar a frase, porque é obviamente oriental, né? Mas abandonar o apego, abandonar a busca pelo prazer, isso é um pouco budista no caso, para que você se torne alguém livre de verdade. Alguém que possa usufruir das coisas e entender a sua efemeridade e entender a sua transitoriedade. Acabaremos nos tornando máquinas, é o quê? É você se tornar um ser humano dependente, refém. Você é algo que precisa ter um comportamento limitado, né? Um comportamento cíclico, é refém desse comportamento que busca eficiência do lucro. A eficiência do lucro é o quê? Aquele esquema positivista, científico também, em certo sentido. Você é uma máquina que busca sempre o domínio, o controle. Você não está satisfeito com a realidade. Você está sempre afoito, ansioso, em burnout, em busca de preenchimento, de um vazio que nunca se preenche. Então, você se torna uma máquina humana, uma máquina de dependência, uma máquina de sofrimento, talvez. A eficiência do lucro é a eficiência da realidade. A realidade tem que estar controlada, ou meras unidades de consumo. O que é unidades de consumo? É você fazer cultura, ou criar, de algum modo, um contexto, uma cultura sim também, mas um contexto onde tem etapas. As etapas são etapas obrigatórias. A sua vida se torna planejada, determinada. Você tem um começo, meio e um fim. E não tem mais a liberdade da contemplação, por assim dizer, e da aceitação. Você sempre vai ter a busca pelo melhor, a busca por o ideal. Você vai ser previsível, porque sempre está buscando o ideal, então você se torna, nesse caso aqui, dependente e também viciado, tanto pelo prazer físico, quanto pelo prazer intelectual, quanto pelo prazer moral, que não interage com a diversidade. Não quer dizer que você tenha que aceitar vontades distópicas, vontades autoritárias, vontades destruidoras. A ideia é que você consiga não ficar preso e limitar-se em identidade. A sua identidade tem que ser uma identidade fluida, segundo uma filosofia budista, que eu estou usando de panorama para usar a leitura do Aramaki, né? Mas é interessante pensar desse modo, né? Passamos a viver a vida em função do prazer, buscando a eficiência do lucro, a eficiência máxima e a eficiência do dispêndio. Você não busca
suprir a necessidade. Você busca suprir a necessidade e ter recurso extra. Tipo assim, em vez de você ter ali arroz e feijão para alimentar você pelo dia, você tem arroz e feijão e tem uma despensa com 1 tonelada de arroz e feijão. Controle da natureza. Plantei muito mais do que eu vou usar. Tá? Essa ganância, esse acúmulo financeiro, esse acúmulo intelectual, esse acúmulo moral, o acúmulo de existência. Você busca não apenas existir, você busca existir e ter ali um estoque de existência que justifica quem você é. São livros na prateleira, são egos e diplomas acadêmicos, são estudos e casos infindáveis. Você não acaba em si mesmo, você não consegue ser efêmero, você não consegue se desprender da necessidade de continuar consumindo. E você é uma máquina de consumo. E você é uma unidade de consumo, uma unidade, um indivíduo de consumo. Você não pertence ao coletivo. Você é um indivíduo que busca e é a própria máquina. Você é a máquina que não consegue se libertar da corrente. Você está preso, consumindo e, além de consumindo, ampliando o estoque, e além de ampliando o estoque, de algum modo, deturpando a própria natureza. Tá? Porque a natureza está sendo degradada, destruída, modificada a toque de caixa, porque você não consegue lidar com a realidade. Você lida sempre com o medo, com a ansiedade. Em função do prazer, em função do controle, você se torna uma máquina. Essa máquina não é mais um ser vivo, não é mais um ser efêmero, que está dentro do ciclo natural. Você quebra o ciclo natural. Quando você quebra o ciclo natural, você quebra a própria natureza. E você quebra a sua própria natureza. A sua natureza seria a morte. Sua natureza seria o seu estado de instante e depois do instante, a ausência de instante. Você não está mais, né? A seguir em frente. Biologicamente falando, a morte, né? Mas você não. Você tem que estar constantemente negando a morte, negando a efemeridade, negando a transitoriedade. E você busca sempre proteger a sua identidade. Você é uma máquina que busca o lucro. E o lucro é manter a vida. Sendo que a vida é algo que deve ser perdido. Em parte, né? Talvez em aceitação da própria realidade, né? Aceitação da impermanência. Então você é uma mera unidade de consumo, uma mera unidade paranoica, uma unidade conflituosa, uma unidade agressiva, por vezes arrogante, egóica, muito individualista, que cria todo um cenário, toda uma história, toda uma narrativa para justificar que você está sendo ganancioso, que você está abraçando mais do que pode ter. Tá? Não que eu queira uma sociedade onde tudo se torne simplesmente passivo da natureza, mas é necessária uma sociedade esclarecida da sua própria, digamos, tendência à fraqueza, que é o coração humano, que é frágil, entendeu? É um autoconhecimento da sua fragilidade, um autoconhecimento da sua busca constante por acúmulo, por conhecimento, por entretenimento, por prazeres físicos, prazeres intelectuais, prazeres emotivos, onde você se maquiniza, onde você se determina a identidade, buscando sempre mais ou buscando sempre o acúmulo, qualquer que seja esse acúmulo, qualquer que seja a proteção, essa camada extra que te protege da própria realidade e te afasta da realidade, ao mesmo tempo que protege. Te afasta porque você é artificial, é maquinal. Você artificializa a sua identidade natural, por assim dizer, e se torna uma mera unidade de consumo. Consome a vida. Você não vive, você consome a vida. Você não está mais na sincronia natural. Você é o títere, né? O dono das marionetes, que controla a si mesmo. Você controla por cordas a si mesmo. É meio paradoxal, né? Mas é uma espécie de... Você controla a si mesmo como se você fosse seu próprio Deus. Tá? Você consome a si mesmo como se consumisse algo que deve ser perfeito, sagrado, algo imutável. Você, em parte, se torna uma divindade em vida, né? No sentido de ser sagrado. Você se sacraliza e se consome enquanto se sacraliza. É um pouco bizarro falar isso, né? Porque eu dei uma devagada aqui, um pouco pirada, mas em tese é mais ou menos isso. Então, Aramaki, Daisuke Aramaki, Ligas in the Shell, nome em japonês seria Koukaku Kidoutai. Essa obra maravilhosa, né? Eu acho, pelo menos, é meu anime preferido, e de novo, né? Mais uma vez, é uma das obras que eu mais respeito. E esse é um AF de anime. E obrigado por ouvirem, quem ouviu. Desculpa aí pela abstração, né? Ficou um pouco perdido em alguns momentos. No começo, principalmente, depois uns perdidos aqui no fim também. Mas eu deixei mais poético e aberto a interpretações, aberto a
possibilidades de você ser um poeta e não alguém que controla o fluxo das palavras. Beleza? Senão você é mais ou menos isso. Você não é um dicionário. Em tese. Apesar de saber as palavras e usar as palavras têm vida própria. Então até a próxima. Obrigado aí. Falou, galera. Até mais.